pessoal, tudo bem? Que prazer, que honra, que satisfação estarmos novamente aqui junto com vocês. Você sabe, nós já lhe informamos que o nosso objetivo é compartilhar algo que seja útil. E aqui nós não pretendemos pessoalizar as questões. Nós estamos aqui com o propósito de entendermos um pouco a respeito de cidadania. E hoje nós vamos falar sobre interesse pessoal, intelectualidade, conhecimento e princípios morais. Estes temas eu quero vinculá-los à cidadania. Todos nós temos como objetivo sermos úteis na sociedade. Não podemos apenas focar nos nossos interesses pessoais, não somente nos nossos interesses exclusivistas. De início, eu quero compartilhar com vocês uma pergunta retórica para que nós possamos iniciar o nosso raciocínio. Você já se perguntou: o que deve guiar os meus passos? O interesse pessoal, o conhecimento, a intelectualidade ou os princípios morais? Repetindo de outra forma, o que deve seguir à frente dos nossos propósitos? O interesse pessoal, o conhecimento, a intelectualidade e os princípios morais. Sabemos que nós podemos alcançar o nosso interesse pessoal sem excluir a intelectualidade e muito menos os princípios morais, a ética. Agora, no tocante a essa pergunta, nós sabemos também que muitos irão imediatamente responder: ora, o que me guia no dia a dia, na vida em sociedade, são os princípios, os valores éticos. Porque nós aprendemos na escola que nós devemos pautar a nossa conduta com base em patriotismo, na ética, nos valores morais. Todavia, também na sociedade, nós aprendemos de forma direta ou indireta a olhar quase que exclusivamente para os nossos interesses pessoais e materiais. Agora, a questão é respondermos a nós mesmos de forma sincera o que de fato guia os meus passos no dia a dia, o que realmente serve de rota no cotidiano. Aqui nós estamos falando de interesse pessoal, não circunscrevendo essa terminologia a interesses materiais apenas. Estamos usando interesse pessoal e não exclui a intelectualidade e os valores. Sabemos que todos nós nascemos para satisfazer os nossos interesses e até mesmo sábios, valorosos intelectuais, eles se deixam guiar pelo interesse pessoal, pelo interesse público, pelo bem comum, de forma harmônica. Agora, nós precisamos também ter a coragem de olhar e reconhecer que quantos não são aqueles que sucumbem ao propósito de olhar exclusivamente para os seus interesses pessoais, sobretudo aos interesses materiais exclusivos. De certa forma, nós, no tocante aos interesses materiais, nós estamos nos aprisionando quando focamos a nossa atenção apenas na matéria, porque nós já sabemos que a matéria, o objeto acalentado, eles são ilimitados, eles se esgotam. E também o indivíduo interesseiro, ele não pode esquecer que ele possa estar se tornando dependente dos bens, porquanto a sua conduta pode ficar restrita por buscar algo que é limitado, transitório e que corrói pelo passar do tempo.
No tocante à intelectualidade, ao conhecimento, quantas vezes nós já escutamos a frase: o conhecimento é poder. Agora, nós precisamos ficar atentos, porque intelectualidade, instrução, nem sempre se vincula à sabedoria. Nem sempre o conhecimento, a instrução, a intelectualidade é um guia seguro para concretizarmos os interesses nossos, de todos, da coletividade. Ora, muitos se escravizam a falácias, a sofismas, alguns até mesmo para justificar os seus próprios crimes. Muitos intelectuais, muitos materialistas se tornam-se escravos de ilusões em flagrante menosprezo à verdade. Numa postura cognitiva, intelectual, que chega até mesmo a chamar a atenção das universidades, de algumas pessoas, mas esta postura de abraçar sofismas e falácias, essa postura é enganosa. Respondamos sinceramente. Há como materializar o interesse de todos os seres humanos, edificar, ou pelo menos tornar visível o princípio da dignidade da pessoa humana, sem abraçarmos os valores morais, os princípios, sem um foco que nos leve ao caminho do bem? Para mim, é claro, é inequívoco que nós não resolveremos os nossos conflitos se persistirmos com a ideia em trabalhar apenas para concretizar os nossos interesses passageiros, imediatistas. Sobretudo também quando nós nos escravizamos às falácias e aos sofismas. Repito, a meu ver, não tem como ser um indivíduo melhor do ponto de vista integral. Contribuir para o aprimoramento da vida em sociedade sem abraçarmos os princípios, os valores morais como o norte do nosso caminhar. Não se é digno sem princípio, sem moralidade, sem honestidade, sem ética, sem respeito ao outro, aos seus direitos e garantias que todos nós desfrutamos na vida em sociedade. Fora disso, tudo se resume, a meu ver, em palavras inócuas, raciocínios falsos que, muito embora encontrem até mesmo aplauso, chamem a atenção de muitos, para mim é o caminho da derrota. O que nós procuramos através dessa mensagem dirigida a vocês? Por que eu disse tudo isso? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: não fugiremos da nossa responsabilidade. Não deixaremos de ser cúmplices de um crime simplesmente por abraçarmos ilusões, sofismas, falácias, ou seja, simplesmente por lavarmos as mãos e fazer de desentendido. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou querendo fazer ou compartilhar através desse paralelo entre interesse pessoal, intelectualidade e princípios morais. O que eu quero dizer é que se culpamos indevidamente um colega de trabalho na nossa empresa pelo medo de sermos demitidos, se nós oferecemos a propina a um policial, a um servidor público, simplesmente para fugirmos de um prejuízo material, ou seja, do pagamento de uma multa, se nós mentimos num tribunal de justiça perante um magistrado, porque o patrão nos intimidou com a demissão, caso falássemos a verdade, se nós votamos num político, mesmo sabendo que ele é desonesto, simplesmente pela promessa de aumento de subsídios e vencimentos,
Preste atenção, quantos e quantas carreiras públicas não sucumbiram a essa proposta indecente? Se fizermos propaganda para um candidato, simplesmente porque ele nos ofereceu um cargo numa repartição pública, se votarmos num político, mesmo sabendo que ele é criminoso, simplesmente pelo medo dele paralisar o fornecimento de um benefício, seja Bolsa Família ou outro análogo, seja porque ele não irá privatizar a empresa que me sustenta, tudo isso é focar exclusivamente no interesse pessoal. E assim, cometemos um ato ilícito, até mesmo um crime, seja tipificado como denunciação caluniosa, corrupção ativa, favorecimento pessoal. E tenhamos a certeza, mesmo que você não acredite, mais cedo ou mais tarde, nós responderemos por tudo. Aliás, contribuímos para o nosso país continuar na miséria, na insegurança que ele hoje está se mostrando. Um dia responderemos por tudo, por olharmos exclusivamente para o nosso interesse pessoal, em detrimento do interesse da coletividade, em desacordo com os princípios éticos e morais. Um dia nós responderemos por tudo. É uma questão de princípio. Pensemos nisso. Até breve, espero voltar com outro assunto para compartilhar com vocês e medite naquilo que nós aqui compartilhamos. E veja bem, a vida passa rápido. Agora, no futuro próximo ou remoto, nós responderemos por tudo. Até mais.